Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã para trazer a palavra de Deus, para estudarmos mais uma vez as lições preciosas que Deus nos tem deixado pela palavra dele nas Escrituras. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Vamos estudar um pouquinho sobre a nação de Israel. Vamos tirar algumas lições desse capítulo 33, que chamam muita atenção ao estudar em casa. Êxodo, capítulo 33. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 6, depois continuando do 12 até o 17. Vamos à leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, seus adornos, seus enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Vamos ler todo mundo junto 14 e o 15, irmãos. 14 e o 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como a tua igreja, buscando a Ti, para Te servir, para Te cultuar e para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar esse momento, seja com o pregador, com a igreja que está ouvindo, e que possamos tirar lições da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Nesse capítulo 33 de Êxodo, nós aprendemos uma lição muito importante: o temor de não ter a presença de Deus em nossa vida. E foi isso que Moisés ouviu aqui da própria boca do Senhor, que ele não iria com ele, com o povo de Israel, nessa jornada até a terra prometida, caminhando pelo deserto. Mas você pode perguntar assim: irmão Éder, Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar. Com certeza, aqui nós não estamos debatendo a onipresença de Deus, porque nesse vasto, imenso universo, Deus está em todo lugar. Ele está presente em todo lugar. Aqui nós vamos estudar essa manhã, irmãos, o título da pregação é Sem a Presença Manifesta de Deus. É aquele temor que o povo se encontra
de não estar com Deus em sua presença, guiando o seu caminho. Porque Deus promete muitas coisas para o ser humano, muitas bênçãos nós temos conquistado com a ajuda de Deus. Nós temos a certeza da salvação, que Deus nos dá essa certeza, nós iremos morar na eternidade com Ele. Só que ao decorrer da vida, nós possamos distanciar Deus de nossas vidas. E nós vamos estudar isso, o que aconteceu aqui com essa nação, para que Deus falasse isso. Logo aqui nos primeiros versículos, no versículo 1, fala: a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Deus promete uma terra que mana leite e mel. Note que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó para a sua descendência, que iria entrar na terra prometida. E Deus prometeu também enviar um anjo junto com eles, no versículo 2, prometendo vitórias contra os inimigos. Mas Moisés ficou desesperado em ouvir isso, né? O que seria um anjo comparado com a presença de Deus no caminhar? Irmãos, nós, como igreja, nós buscamos sempre agradar a Deus, cultuar o nome de Deus, nós cremos na promessa de Deus, na vida eterna, mas em certos momentos da vida, nós pecamos ainda. E esse pecado, ele faz com que separamos da presença de Deus. É bem claro notar que não é Deus que se distancia de nós, mas nós que forçamos Deus nos distanciarmos, por causa do pecado, que foi o que aconteceu aqui com esse povo. E vocês notem que Moisés, ele, por mais que Deus está dando a certeza de vitórias nas guerras com os inimigos, está dando também a certeza da terra prometida. E não é qualquer terra, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra maravilhosa. Só que Moisés ficou temeroso quando ouviu falar que Deus não iria com ele. No versículo 1, irmãos, vamos ler novamente. É uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. O que esse povo fez tanto que desagradou a Deus dessa forma? Que se ele estivesse no meio do povo, ele ia destruir o povo. Ele não teria paciência de lidar com esse povo. E a Bíblia fala que é um povo de dura cerviz, é um povo orgulhoso, um povo, digamos, que nada agradava. Deus fez tantos milagres, nós vamos ver logo mais, tantas maravilhas para esse povo, providenciando o livramento da escravidão, abertura do Mar Vermelho para passar, que foi vida para o povo de Israel e foi uma sepultura para os soldados do Egito. Tantas maravilhas providenciando um maná no deserto, e mesmo assim o povo murmurava, reclamava. Vamos continuar, irmãos, no versículo 3. Como eu li agora, porquanto és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no teu caminho. O orgulho, ele separa o povo de Deus, assim como o pecado em geral. Não existe pecadinho ou pecadão, mas na Bíblia nós encontramos alguns pecados que foi definitivo da ira de Deus para com o povo de Israel. A idolatria, por exemplo. Quantos anos o povo de Israel ficaram presos no cativeiro, levaram cativos por causa da idolatria. E nesse contexto aqui em Êxodo 33, por que Deus estava agindo dessa forma, com essa separação com o seu povo? Porque ele não queria caminhar junto. Além dessa parte dura cerviz. É por aquele momento que eles adoraram o bezerro de ouro, tiraram todas as joias que o povo de Israel possuía, e eles fizeram aquele bezerro de ouro para adorar. E naquele momento, irmãos, que Deus não aceita a idolatria. Deus não aceita que o seu povo adore outros deuses. Isso é bem claro na Bíblia. E o povo de Israel passaram por muitas décadas longe do seu território,
perseguidos, mortos, por causa da idolatria. E hoje em dia, o que falamos do povo de Israel? Hoje em dia, eles não estão adorando outros deuses, mas também estão distantes de Deus. Eles estão distantes e presos em quê? Presos em rituais, presos em mandamentos, achando que aquilo limpará o pecado deles. É triste notar que o povo de Deus, escolhido para trabalhar, que Deus escolheu para trabalhar com ele, se distanciou dessa forma, como acontece até hoje. Mas um dia, Deus voltará a trabalhar com eles, né? Eles têm a promessa, não é o assunto dessa manhã, né? Na 70ª semana, todo mundo sabe, que foi constituído para Deus trabalhar com o povo de Israel. Nós vemos aqui, irmãos, Deus se distanciando do ser humano, do cristão, pela falta de fé também. Tem alguns momentos de fraquezas que nós passamos a duvidar do que Deus prometeu para a nossa vida. Assim como Sara duvidou da promessa que ela seria mãe, um momento de falta de fé pode distanciarmos de Deus e começarmos a correr atrás pelas próprias forças nessa vida. Às vezes deixamos de estar presente com os irmãos, às vezes nós deixamos de buscar mais a Deus por falta de fé, por não acreditar nas promessas que Deus tem para nossas vidas. Por isso que devemos entregar tudo na mão de Deus. Toda a nossa vida, nossos propósitos, assim como Moisés fez. Olha a atitude de Moisés na leitura que nós fizemos. Ele ficou temeroso perante Deus e veremos mais, irmãos, estudando que ele vai interceder pelo seu povo. Ele vai interceder em diálogo com Deus para ajudar o seu povo. Nesses momentos, nós devemos perguntar assim, como anda nosso relacionamento com Deus? Como anda a nossa fé, como acabei de dizer, e como anda a igreja que nós congregamos? Será que sempre Deus está presente na igreja que manifesta culto a Ele? Será que algum pecado grave dentro da igreja pode distanciar Deus da igreja? Será que a minha vida lá fora, eu estou preocupado no caminhar com Deus em minha vida, ou eu estou preocupado somente nas bênçãos que conquistei, ou na vida eterna que Deus nos dá? Nós, batistas, irmãos, pregamos pela Bíblia a salvação pela graça, e às vezes nós podemos relaxar com algum testemunho, com algum comportamento, crendo às vezes que não precisa ter mudança de vida, porque tudo está pago pelo sangue de Jesus. Mas nós devemos agir como Moisés agiu, temeroso, buscando ao Senhor, buscando a Deus no nosso cotidiano. E orando pela nossa igreja, cada um fazendo a sua parte no trabalho que Deus deixou para nós aqui como igreja. Note que Moisés foi escolhido no seu ventre, assim como outros profetas, outros grandes nomes. Mas como escolhido? Ele foi escolhido pela presciência de Deus. Assim como nós também. Compare você com sua família, com seus amigos. Por que você? Porque você está aqui buscando a Deus. Você está aqui obrigado? O pai e a mãe obrigou algum filho a estar aqui? Porque Deus conhecia pela presciência o seu coração que iria buscá-lo por amor. Então, às vezes você nota pessoas ao seu redor que você prega, ouve a palavra, mas não consegue chegar à fé. Eles estão presos nesse mundo, nas vontades. Ou será que às vezes eles estão olhando para nós crentes e acham que a nossa vida é muito triste? Será que eles não têm o contentamento de ver como você é honesto, você agindo como justiça no seu trabalho? O que estamos fazendo da nossa vida lá fora, dentro da nossa família e dentro da igreja? Esse é o andar com Deus, é o relacionamento nosso com Deus. Vamos ler o versículo 4 agora, irmãos, continuando. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos,
para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Olha que o povo também ficaram com medo de ouvir isso de Deus, que não iria mais com ele no caminhar. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se. Perceberam que ninguém colocou os seus ornamentos, os seus adornos, os seus enfeites. As judias gostavam muito disso, as israelitas. Por que não colocaram? Porque Deus deixou um aviso para Moisés, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, lá atrás, no passado, que diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e está falando aqui para tirar os ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Os ornamentos, os enfeites, ao sinal de remover esses enfeites, eles significam, demonstram humildade e tristeza, e sinalizando a sua obediência a Deus. A nossa vida, ela vai decorrendo com o tempo, tudo bem, maravilhas acontecendo, Deus ouvindo as orações, bom trabalho. Note como que é a vida do ser humano. E como que é a nossa vida hoje, né? Vamos falar a verdade aqui, no estado de São Paulo, no Brasil. Nós não temos do que reclamar. O governo muda, a inflação está alta, crise, mas sempre teve em crise esse país, né, que nós ouvimos falar. Mas se nós olharmos 20 anos atrás, ainda assim nós estamos comendo melhor, estamos vivendo bem. Graças a Deus por isso. Só que é só Deus tocar na sua vida em um ponto que nós acordamos. Nós precisamos disso, desse castigo de Deus ou dessa aprovação. Não sabemos julgar, né? Às vezes o que acontece na vida minha, na vida dos irmãos, ou na vida de tal família, não temos o direito de apontar. Só que quando tudo está bem, a tendência do crente é relaxar na vida espiritual. É triste falar isso, mas é a realidade. Nós vamos em várias igrejas, nós vamos em festas, nós sempre temos festa aqui na nossa igreja. Cada igreja tem o seu comportamento. Cada igreja tem a sua humildade, a sua dedicação, e Deus vai cuidar de cada um de acordo com o que faz. E Deus toca em nossas vidas, irmãos, para nos moldar, nos lapidar, assim como um diamante. E nós temos que aceitar isso em nossas vidas, porque quando Deus toca em nossa vida com algum problema, alguma dificuldade, alguma provação, é para nós achegarmos mais a Ele. Ou vocês estão achando que tudo que acontece na sua vida é por acaso? Eu estou doente, veio uma doença grave. Meu filho está acontecendo isso, aquilo. Eu perdi um emprego, eu vou a um emprego novo. Deus está tocando em nossa vida. Porque nós distanciamos de Deus. Não é Deus que distancia das nossas vidas. Nós distanciamos Deus de nossas vidas. Pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados, nossa desobediência, nossa falta de fé, nossa falta de amor. Então aqui, o povo, quando passou por isso, por essa dificuldade, eles se achegaram mais a Deus, pranteou-se, eles acordaram, né? Tiraram todos aqueles adornos. É um sinal de obediência. E como o irmão, quando corrige a mim, quando corrige a igreja, quando vem exortar aqui na frente, como nós não vamos ouvir pela palavra de Deus, pela Bíblia? Como nós vamos ficar com os ouvidos tampados, falando, essa palavra não é para mim? Então, quando Deus chama você pela palavra, nós devemos acordar, nós devemos mudar de vida, nós devemos nos humilharmos perante a Deus. Porque, irmãos, se não for pela misericórdia de Deus, nós somos consumidos a cada momento. Nós precisamos da força para viver nesse mundo. Por mais que tudo isso que eu falei está tudo bem, cada um tem sua vidinha, uma mais simples, outras mais com requinte, mas todo mundo tem dificuldade nessa vida. Que não seja bens, às vezes não é saúde, mas nós temos dificuldades. Nós temos desejos também dessa vida. E o momento de santificação, que é a separação desse mundo, do pecado, vai crescendo em nossas vidas, nós vamos aprendendo a abrir mão desses desejos da concupiscência da carne.
Coisas que agradavam lá 20 anos atrás não agradam hoje. Coisas que buscávamos com muito afinco, hoje já não buscamos mais, porque nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos vendo que esse mundo é passageiro. Olha a sua idade hoje, olha a minha idade, olha quanto tempo você já viveu e como passou rápido. Imagine dobrar a sua idade agora servindo a Deus, buscando a Deus, e Deus presente na sua vida com a presença manifesta. Vamos continuar a leitura, irmãos, no versículo 7. A tenda da congregação. O que Moisés vai fazer agora, irmãos? O problema chegou, Deus mandou o recado que não iria no meio do povo, porque senão ia destruir esse povo. Vamos continuar a leitura, versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. A tenda, a igreja, o culto, o nosso templo aqui, irmãos. Vamos imaginar isso. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando nós cultuamos a Deus, nós vamos aonde? O que o crente faz, irmãos? O crente, o que ele mais faz na vida é orar, certo? Eu até comento isso em casa lá, né? Quando fazemos o culto lá, depois vamos comer, vamos estar juntos. Oração. E nós buscamos a Deus na casa física, nesse templo, no tabernáculo, como Moisés fez. Nós buscamos a Deus em nosso quarto também, secreto. Só eu e Deus orando, apresentando as minhas dificuldades. E Moisés aqui, ele foi à tenda. E não é a tenda onde eles moravam. Pode ver que ele saiu da tenda, ele foi no arraial, né, em certo ponto, e armou a tenda ali para falar com Deus. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, olha que bonito, todo que buscava o Senhor, o que nós viemos fazer aqui hoje de manhã? Nós viemos buscar a Deus. Espero que todos estejam nesse espírito, com certeza, né, irmãos? Versículo 8. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, ao povo curioso, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Olha que bonito, irmãos. Moisés, escolhido por Deus, era o líder desse povo. Era um homem assim, como nós, mas incrível em fé, em obediência, um homem separado mesmo para fazer aquilo. E olha que bonito, o povo respeitava isso. O povo via ele como líder, né? E o povo sabia que ele ia falar com Deus. Versículo 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. E o povo gosta de espetáculo, de sinais. Vocês percebem que na Bíblia teve vários sinais e o povo gosta. No Novo Testamento, o povo pedia sinais para Jesus. E teve certas regiões que Jesus foi, que Jesus não mostrava sinais. Ele não queria fazer milagres. Imagine quando Deus ressuscitou aquela menina, aquela criança, quando Jesus ressuscitou, aquela notícia se espalhando. Imagine quantas pessoas iam atrás de Jesus para ressuscitar os seus filhos e as suas esposas também. Mas aqui nós vemos a nuvem descendo sobre a tenda e o povo olhando aquele sinal, o que estava acontecendo. Versículo 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Muitas pessoas viam muitos sinais e não creram no Antigo Testamento. Muitas pessoas. Irmãos, imagine os soldados lá do Egito, Faraó, aquele povo todo vendo o mar se abrindo para o povo de Israel, o povo de Deus passar. Como que aquele povo não ia crer numa soberania daquela, uma coisa que nunca existiu? Aquelas pragas que houve também. E quantas pessoas viram os milagres de Jesus, né? Aqueles fariseus, e achavam que ele tinha demônio, que não fazia em nome de Cristo, em nome de Deus aquilo, que acusaram a ponto de esconder Jesus Cristo e matar. E nós aqui, nós cremos sem ver sinais nenhum. O único sinal que nós vemos é os nossos irmãos queridos que vieram dos Estados Unidos para cá, abrindo um trabalho, levando a palavra com as dificuldades, os nossos pais servindo.
na pobreza, ou alguns irmãos melhores de vida, alguns irmãos a cavalo, de charrete. E nós cremos pela fé. E muitas pessoas do nosso lado estão vendo nossas vidas, o testemunho que nós temos aqui domingo, quarta-feira, na praça, em Botucatu, em São Paulo, em Marília, servindo a Deus. E muitas pessoas veem a dedicação, mas não conseguem crer, porque não quer largar esse mundo. Vocês notem isso, que muitas pessoas, eles enxergam que nós temos o verdadeiro evangelho, só que eles não conseguem largar para servir a Deus. É uma coisa, um apego a esse mundo. E nós estamos aqui, irmãos, dedicando a vida. O que nós estamos largando lá fora? Uma corrida que meus amigos estão fazendo agora, lá de 5, 10 km? O que nós estamos largando agora? Shows? Isso para nós não tem valor nenhum. Nós estamos aqui dentro buscando ao Senhor, assim como Moisés buscou quando apareceu a dificuldade. E nós buscamos por amor. É isso que eu estou tentando falar aqui nessa exortação. Nós não devemos buscar só no momento de dificuldade. Nós temos que reconhecer Deus em nossa vida todo o tempo. Porque eu quero a presença manifesta de Deus em minha vida. Deus me livre de caminhar sem Deus na minha vida. Porque se já é difícil você crendo com fé nesse mundo que te separa de Deus, imagine você não ter Deus manifesto na sua vida. Porque nós entristecemos o Espírito Santo que está habitando entre nós. O Espírito Santo, ele não sai da nossa presença, porque nós cremos. Mas aqui, como nós estamos vendo, que Deus, ele pode distanciar da sua vida pelo pecado. Deus não aceita pecado, irmãos. Quando você peca, você precisa se arrepender. Você precisa mudar de vida. Se você estiver com pecado sem arrependimento, Deus está distanciando da sua vida. Eu vou ler aqui rapidinho, falando um pouco sobre sinais. Aquele povo via a nuvem descendo e eles adoravam o Senhor. Eu vou ler rapidinho, irmãos. É bom a gente ler essa parte também. Lembrar, no Novo Testamento, em João 20, versículo 29, disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. É isso que eu estou falando aqui. Os meus filhos não viram Jesus. Eles não viram sinais. O sinal que ele viu é o milagre que Deus transforma a vida do pecador. Versículo 30 de João 20. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Imagine quantas coisas aconteceu que nós não sabemos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Versículo 11, lá de Êxodo agora, irmãos. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Olha que bonito, Sempre tem aqueles mais próximos da congregação, aqueles que estão auxiliando o líder, aqueles que estão dedicando a vida a aprender. E nós temos aqui jovens fazendo isso, dedicando, buscando ao Senhor sempre, para ouvir o que Deus quer para a tua vida. Porque a nossa vida é assim, irmãos. Deus preparou para nós um caminhar e nós devemos andar nesse caminhar sem ficar olhando para a esquerda e para a direita e seguindo a Cristo. Não devemos forçar nada nessa vida. Deus vai te mudando, te moldando, te capacitando, te transformando num grande pregador para levar a palavra, não para honra para você ou para mim, mas para Deus. E Deus vai te guiando para ser um líder também, assim como Moisés fez. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Eu vejo aqui Moisés cobrando um pouco de Deus, argumentando. Assim como quando você comercializa com alguém, você está argumentando sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Ou assim como um advogado defende também uma pessoa que está sendo acusada. Moisés está apresentando a Deus: porventura, eu não achei graça aos teus olhos, Senhor? O Senhor
sempre comentou que eu estou em teu nome. E tu disseste, conheço-te por teu nome, mas também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Quando você está em pranto com algum problema, você vai a Deus e fala, Senhor, eu sou o teu servo. Me mostra o que fazer, então, para te servir melhor, para te buscar. Só peço que cura meu filho, que toque na tua igreja. Vamos reavivar essa igreja, Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe de tal maneira os irmãos, para que se sintam fervorosos para te servir. E cuide desse povo, esse povo de dura serviço. Eu quero que o Senhor mostre para nós o que fazermos, então. 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Versículo 15. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então, nós devemos hoje, irmãos, chegar a Deus em oração, falar, Senhor, eu quero tua presença em minha vida. Me faça santo cada vez mais. Me faça mudar de vida para te servir. Não me deixe vacilar, me guia. Porque sem tua presença eu não quero caminhar. Eu não quero bênçãos, eu não quero casa, eu não quero uma cidade nova para trabalhar, se o Senhor não estiver comigo. Não quero. Então Moisés, a gente vê ele assim como uma atitude bonita, porque ele está fazendo um pouco de birra perante a Deus, querendo a presença de Deus. Ele não queria só o anjo, ele queria Deus presente na sua caminhada. Porque Moisés sabia que aquele povo era difícil também, né? Vamos falar a verdade, né? Acho que o líder da igreja, o pastor, sabe, né? O rebanho que tem, não é isso? Quando dá trabalho, porque ninguém conhece mais a igreja quem está aqui na frente. Às vezes a gente do banco acha que conhece os irmãos, mas quem conhece é aqueles relatos que nós sabemos, né? Aqueles pastores sempre falando assim, não é fácil. Todo culto tem algum probleminha. O povo é difícil. Então, Deus quer que você tire todos esses enfeites que você tem como humilhação, como sinal de tristeza. Não adianta você ser formoso, bonito, todo enfeitado, com uma bela coroa na cabeça, mas se você não me agrada, você tem dura cerviz. Dura cerviz, todo mundo sabe que é o pescoço, né? Ele não se humilha, não se dobra. Versículo 16. Senhor, queremos tua presença. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Agora vem a dúvida, né? Como que eu vou saber se eu tenho achado graça aos teus olhos? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Eu imagino isso aqui, eu fiz muito essa semana, né, estudando, mas aqui todo mundo deve fazer isso, né? Todo crente, todo cristão. Sempre devemos refletir se temos achado graças aos olhos de Deus. Certo? Porque às vezes você acha que é uma coisa, mas você não é. Você acha que é espiritual e você não está sendo. Às vezes um questionamento da sua esposa faz você abrir os olhos. Assim, essa atitude que você fez não estava certa. Ou assim como o esposo para a esposa também. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos teimosos. E tem pessoas que é mais teimosas que a outra porque não ouve ninguém. Isso aí nós temos no serviço, nós temos na família, nós temos na igreja. Então é bom refletir. Senhor, me faça saber se nós estamos agindo de acordo aos teus olhos. Eu estou encontrando graça aos teus olhos? Porque acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados? Então, toque na minha vida, eu estou disposto a mudar, eu estou com humildade querendo te servir melhor. Acho que todos devemos procurar isso. Versículo 17, irmãos, para terminarmos, vamos correr um pouquinho. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Que bonito isso, irmãos. Todo esse diálogo de Moisés
começou temendo não estar na presença de Deus, assim como o seu povo também. Resumidamente, Moisés buscou o Senhor naquele lugar santo, né, que era separado, na congregação, na tenda, e o povo também mostrou sinal de obediência. Eles tiraram todos aqueles enfeites porque Deus havia ordenado isso. E eles lembraram naquela promessa que Deus fez, que Ele iria destruir o seu povo se estivesse no meio deles, pela atitude que fizeram. Então ali nós vemos aqui Deus castigando o seu povo, Deus pedindo mudança, o povo buscando ao Senhor, o Moisés intercedendo pelo povo, assim como um intercede pelo outro na igreja, em oração, na ajuda, assim como o pastor, o dirigente, intercede pelos irmãos também, no pedido de oração, na dedicação, na ajuda quando precisa. E aqui nós vemos Deus dando a oportunidade do quê? De reconciliamento, de arrependimento e de cura. Vocês notaram que nós vimos tudo isso aqui? Esse reconciliar com Deus, esse arrependimento, esse sinal de humildade. Sem humildade ninguém vai ver a Deus, irmãos. Para terminarmos, irmãos, eu não vou continuar no capítulo 33, mas aqui fala que Moisés quis ver a face de Deus. Moisés queria mais, ele queria ver Deus. E aqui, continuando o versículo 18, resumidamente, Deus vai falar que ninguém pode ver o seu rosto, mas sim a sua glória. E Deus vai apresentar a glória a Moisés quando ele passa. Quem quiser continuar lendo em casa, depois continua lendo. É um capítulo tão rico, irmão, de muitas lições aqui. Aqui está falando de reconciliação, está falando de buscar ao Senhor, está falando de separação do pecado. É muito rico. O pecado tem o poder de nos afastar de Deus. Só que Deus concede ao homem toda a oportunidade de reconciliamento, de arrependimento e de perdão, irmãos. Vou ler para terminarmos. Sem a presença manifesta de Deus, significa uma jornada desprovida de sentido, segurança e força. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, demonstra que a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer terra fértil ou benefício material, sendo a verdadeira fonte de poder e vida para Israel. Então é isso que nós aprendemos essa manhã, que a presença de Deus é muito importante em nossa vida. E nada de correr atrás para esse mundo de coisas que tiram o nosso sossego, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos.